Livro de 2 Coríntios, capítulo 9, nós vamos dar sequência ao estudo da carta de 2 Coríntios essa noite. Irmãos, eu não sei se todos vocês pegaram, mas na mesa do hall de entrada tem o plano de leitura anual da Bíblia, de janeiro até dezembro, né? Dá para dar uma corridinha aí, se você perdeu os primeiros dias. Mas com 20 minutos por dia de leitura da Bíblia, você em um ano lê a Bíblia inteira. Então, pega esse plano e conheça a palavra de Deus, tá bom? Todos abriram 2 Coríntios capítulo 9? Amém? Então vamos ler capítulo 9, 2 Coríntios capítulo 9, versículos de 1 a 9. Não tenho necessidade de escrever a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado vocês da Caia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados, por tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor, e eu oro que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, Senhor, para falar a cada coração. Senhor, destrói agora toda a distração, Senhor, toda a preocupação, Senhor, que o Senhor capture a nossa mente, Deus, a nossa atenção, o nosso coração, que a Tua palavra penetre no mais profundo do nosso ser, e que ela nos transforme, que ela produza vida dentro de nós, Senhor. Que essa santa semente, Deus, possa crescer, Deus, e frutificar para a honra e glória do Teu nome, Deus. Então nós oramos, ó Deus, entregando esse momento à liderança do Teu Santo Espírito, Pai. Fala, Senhor. Fala que os Teus servos ouvem, ó Deus. Que o Teu Espírito, Senhor, que a Tua igreja ouça o que o Teu Espírito tem a nos falar essa noite, Pai. Nós oramos Te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos fazer uma rápida revisão da carta de 2 Coríntios? São 4 pontos. Primeiro tema, o tema da carta é Cristo nossa suficiência. Aquele que é suficiente, aquele que basta, aquele que supre. Cristo nossa suficiência. O versículo tema é 2 Coríntios 9:8, inclusive é um dos versículos do nosso texto de hoje, né? Hoje nós vamos estudar o versículo tema da nossa carta de 2 Coríntios, que diz: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Essa noite nós vamos ver a porção dos versículos de 1 a 9 do capítulo 9, e o tema da mensagem de hoje é canal ou reservatório da graça de Deus. Canal ou reservatório da graça de Deus. Todos sabem a distinção, né, de um canal e um reservatório. Um canal é onde
a água flui, né? Onde as coisas passam de um ponto a outro, né? Um canal, ele conduz, é um condutor. Agora, um reservatório, ele é uma represa, ele é algo que não há esse fluir, o negócio fica parado lá, a água fica estancada ali, né? Muito bem. Todos nós temos aprendido na palavra de Deus, inclusive nos nossos últimos estudos, né, da carta de 2 Coríntios, que Deus, Ele nos abençoa para que a bênção dEle transborde sobre as nossas vidas e alcance aqueles que estão à nossa volta. Esse é o plano de Deus para as nossas vidas, que nós sejamos esses condutores, esses meios pelos quais a graça de Deus sai do trono dEle. Por isso nós somos corpo de Cristo, estamos ligados à cabeça que é o Senhor. Então o Senhor nos usa, né, para ser esses condutores, onde a graça dEle vai alcançando as pessoas à nossa volta. É o contrário de uma represa, né? Uma represa seria onde a graça de Deus cairia e ficaria ali, né? Não tocaria outras vidas, não impactaria nada ao seu redor. Então nós vamos ver aqui nessa passagem a vontade de Deus para nós, como igreja, né? Essa não é a vontade de Deus, né? Assim, não, é a vontade de Deus para a igreja. Então assim, se você é igreja, se você crê em Jesus, se você o segue, se você o ama, se você é discípulo dele, se você nasceu de novo, isso é para você, né? Essa é a vontade de Deus para você, essa é a vontade de Deus para nós sermos canais onde a graça de Deus se manifesta. Muito bem. Então nos últimos estudos nós aprendemos a lidar com os recursos que Deus nos provê, né, para suprir as nossas necessidades e a necessidade dos nossos irmãos. Nós aprendemos que nós somos chamados a partir o pão, né, a compartilhar, a dividir. E isso é uma bênção, isso é cristianismo. Dividir, compartilhar. E aí nós aprendemos a semana passada que nós lidamos com os recursos que Deus nos dá, ou que Deus provê através do seu corpo, a sua igreja, de forma transparente, de forma que não haja dúvidas de que isso está sendo administrado para a glória de Deus, né? Isso foi o que nós vimos no nosso último estudo da carta de 2 Coríntios. Mas hoje, Paulo ele vai encorajar novamente os irmãos em Corinto a contribuírem com os irmãos necessitados da Judéia, e ele vai dar algumas instruções a esses irmãos em Corinto, de como eles deveriam estar preparados, ou ter a sua oferta preparada, para quando no momento da coleta da oferta, tá bom? Então é isso que nós vamos ver. Versículo 1. Todos lá, todos atentos? Sim? Amém. Não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Irmãos, vocês já repararam que desde o começo do capítulo 8, Paulo está falando da assistência aos santos? Paulo reservou 2 capítulos dessa carta para falar da assistência aos santos, de como a gente deve cuidar uns dos outros, como a gente deve ter um coração pronto a ajudar os que passam necessidades. E agora ele fala, eu achei muito interessante, não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Então, ou Paulo está muito louco, né? 2 capítulos e não tem necessidade. Ou o que ele quer dizer com isso é, irmãos, não há necessidade alguma de convencê-los que vocês devem assistir os irmãos. Eu acredito que é essa segunda opção. Paulo ele escreve agora lembrando os irmãos de que, ei, quanto a esse assunto, eu não preciso nem ensinar vocês. Paulo entende que é natural, faz parte daquele que nasceu de Deus, ter o mesmo coração de Deus. Aquele que prova da graça divina, aquele que experimenta a abundância dessa riqueza que Deus provê para nós, saúde, não é? E tantas outras coisas, força, inteligência, capacidade para trabalhar,
para a gente poder pagar as contas, para a gente poder não só ser suprido, mas principalmente para que a gente tenha o que repartir, para que a gente tenha o que abençoar, para que a gente seja esses canais de Deus. Então, Paulo ele entende que isso é natural para nós. Não precisa explicar, nós não precisamos ser convencidos de que a gente tem que repartir o pão com o irmão que passa fome. Não há necessidade alguma de explicar que nós todos temos necessidades e que nós precisamos cuidar e suprir as necessidades uns dos outros, como corpo. Então é tão lindo, é tão forte, é tão profundo. Não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. É simplesmente o que somos, né? Contribuir, irmão, não é algo que nós fazemos, é algo que nós somos. Nós somos esse povo que divide. Amém? E você já reparou quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele fala assim: Pai nosso. Então, eu vou orar, mas eu tenho que lembrar que o Pai é nosso. E aí na mesma oração, Jesus fala que dá-nos o pão nosso. O pão também é nosso. O Pai é nosso, o pão é nosso. Venha a mim o teu reino, venha a nós. Então, o nós é algo que deve fazer parte de mim como filho de Deus. O nós, o conceito de nós, como corpo, como família de Deus, tem que fazer parte da nossa nova natureza. Ou nós não nascemos de novo ainda. Amém? É tão básico isso que é instrução para novo convertido, né? É isso que Paulo está falando. Quanto a assistir aos que necessitam, eu não preciso convencer ninguém. Isso é básico, isso é óbvio. Muito bem, versículo 2: reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado vocês da Acaia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos. Então presta atenção o que Paulo está dizendo aqui para os irmãos em Corinto. Ele está lembrando eles, mas ele está puxando um pouquinho a orelha deles também. Ele fala aqui, olha, eu reconheço a disposição do coração de vocês em ajudar. E ele fala por quê? Há 1 ano atrás, vocês falaram que ajudariam os irmãos lá da Judéia, mas 1 ano se passou e vocês não fizeram nada. Mas a prontidão de vocês em ajudar acabou motivando outros irmãos. E ele já tinha mencionado que os irmãos da Macedônia, ao norte da Acaia, onde ficava a cidade de Corinto, eles já haviam contribuído. E Paulo disse que eles tinham contribuído da extrema pobreza. Os macedônios, que Paulo cita umas 2 vezes na passagem de hoje, eram aquelas igrejas que passavam por grande perseguição por causa da fé em Cristo, foram demitidos do emprego porque não adoravam os deuses romanos, e porque eles eram fiéis ao Senhor, eles passaram e sofreram grande necessidade. Só que Paulo fala que esses irmãos que eram mais pobres e passavam por mais dificuldades, contribuíram ricamente com os irmãos lá da Judéia, tirando da sua extrema pobreza uma oferta que ele fala que era rica, né, em rica generosidade, porque ainda que eles tirassem da extrema pobreza, eles tinham grande alegria. Eles tiraram da extrema pobreza, mas com grande alegria, e isso resultou em rica generosidade. E nós temos falado sobre generosidade nos nossos últimos estudos. Então Paulo, ele lembra os irmãos em Corinto, ele fala: eu gosto que vocês querem ajudar, e agora chegou a hora então de vocês colocarem em prática, né, e estarem prontos a contribuir de verdade. A dedicação que vocês têm motivou a outros. Então, acima de tudo, irmãos, aqui é uma lição de que nós devemos cumprir aquilo que nós prometemos, né? Os irmãos em Corinto, eles tinham prometido que eles iam ajudar. E contudo 1 ano se passou e nada foi feito.
A gente reconhece o coração, como Paulo fala, eu reconheço a disposição do coração de vocês. E às vezes a gente ouve coisas que a gente fica até feliz, né? Poxa vida, tem uma boa intenção. Mas quantas e quantas vezes nós prometemos coisas que nós não podemos cumprir? Quantas e quantas vezes nós falamos coisas que nós não fazemos? Isso são palavras. A nossa palavra, ela tem que ter valor. As pessoas têm que olhar para nós e ouvir o que a gente fala, considerando que, não, se ele falou, ele vai fazer. Não, se ela disse, ela vai cumprir. Não, foi fulana que falou. Eu sei que quando ela fala, ela cumpre. Não, foi o irmão tal. O irmão tal se comprometeu a fazer isso. Então não pode haver dúvida no coração de ninguém, que se aquele irmão se propôs, ele vai fazer. A palavra de Deus nos fala, Jesus, palavras do próprio Senhor Jesus em Mateus 5,37, diz assim, Mateus 5,37, seja o seu sim, vocês falam, e o seu não, o que passar disso vem do maligno. Então é simples assim, nós temos que ser homens e mulheres de palavra. Se eu falei sim, é porque é sim. Se eu falei não, é porque é não. E o que passar disso é do inferno. O que passar disso é diabólico. Não tem nada a ver com Deus. Isso nos mostra, irmãos, que nós temos que ter cuidado no que nós falamos, principalmente naquilo que nós prometemos, né? E a nossa cultura, ela é muito falha nesse aspecto, nesse caráter, né? Nesse ponto do caráter, né? A gente cansa de ouvir pessoas falando, eu vou lá, hein? Hoje eu vou, hoje conta comigo, e a pessoa não dá nem satisfação, né? Infelizmente, isso é algo cultural, isso é algo que está impregnado na gente. A gente precisa da ajuda de Deus, irmãos, para se livrar desse mal, como nós lemos no devocional, que nós temos que ser pessoas de palavra. A vontade de Deus é essa. Então Paulo, quando ele lembra os irmãos em Corinto da contribuição, nesse versículo 2, o ponto principal dele é: ei, vocês falaram, vocês prometeram isso. Bom, então não fique chateado, nervoso, ou sei lá, ou qualquer outro sentimento, quando você for cobrado daquilo que você prometeu, porque isso é bíblico, isso é justo, isso é correto, tá bom? Pior é que nós somos assim, né? Temos essa disposição de caráter e ainda somos sensíveis, né? Não queremos ser cobrados nem corrigidos, né? Não, eu quero ser torto, mas ninguém se mete nisso. Errado. Isso é problema de Deus, isso é problema seu, sim, né? E isso acaba afetando todos nós como unidade, como corpo. Tá bom? Então, seja o seu sim, sim e o seu não, não. Se você se comprometeu, cumpra, tá bom? E o pior, irmãos, não é nem... Às vezes a gente quer fazer tanta coisa que não consegue, né? Mas a gente faz o quê? Dá uma satisfação. A pior coisa nesse ponto é quando você se compromete com alguma coisa e não dá satisfação. Você não faz, mas também finge que nunca falou. Isso é pior. É pior do que não fazer, não dá satisfação, porque você está zombando, né? Você está simplesmente ignorando, né? a pessoa ou as pessoas para as quais você se comprometeu a fazer. Vocês entendem isso de boa? Sim, né? Então que Deus nos ajude, irmãos, que a nossa palavra seja assim, sim, não, não, e que a gente não tenha a mínima dúvida, caso a gente não consiga fazer, dar uma satisfação, tá bom? Versículos de 3 a 5. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados como eu disse que estariam. A fim de que se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Irmãos, presta muita atenção no que Paulo fala nesses versículos. Primeiro, no versículo 3, ele fala que, olha,
eu me preocupo que isso saia perfeitamente, né? Nós estamos fazendo algo para Deus, para abençoar os irmãos, e a gente, né, quer fazer isso bem feito. A gente não quer fazer isso de qualquer jeito. Então, o que Paulo fala, né? Para que o orgulho que temos de vocês a respeito não seja em vão, ou seja, mas para que tudo aconteça conforme o combinado, o que Paulo vai fazer? Ele está enviando os irmãos de antemão a Corinto. Ele falou: olha, eu vou mandar esses irmãos antes, eles vão até vocês vão preparar a oferta, e ele vai falar mais sobre como que deve ser essa oferta depois, e quando eu chegar com os outros irmãos, né, e ele fala, talvez alguns macedônios também vão, que ele estava levando o representante de cada igreja que ofertava, para que no momento da entrega do dinheiro fosse tudo transparente, tudo, né, todo mundo pudesse testemunhar e comprovar que não houve desvio de dinheiro, que foi empregado para abençoar os irmãos de verdade. Então ele está falando, então vou fazer o seguinte, esses irmãos vão antes, e aí vocês preparam a oferta, quando eu chegar com os outros irmãos para recolher as ofertas, elas já estão prontas, elas já estão separadas. Paulo está falando isso, e eu acho interessante no versículo 4, que ele fala, caso alguns macedônios forem comigo, os macedônios são aqueles irmãos mais humildes, mais pobres, ele fala assim, nós, para não dizer vocês, passem vergonha, né? Que eles que têm pouco contribuíram de todo o coração. Então Paulo está falando, né? Eu acho muito legal, né? Paulo falou assim, olha, nós, para não dizer vocês, passem vergonha. Paulo está, em outras palavras, falando assim, olha, eu não quero que vocês passem vergonha, né? Eu quero que vocês façam bonito, eu quero que vocês também façam parte dessa obra, né, dessa oferta de generosidade que Deus está levantando entre as igrejas para abençoar os irmãos na Judéia. Então ele fala, por essa razão ele está mandando esse grupo antes. Mas aí ele fala no versículo 5 algo muito interessante. Ele fala, então ela, falando dessa oferta, estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Então vamos separar aqui uma oferta generosa de algo dado com avareza. Qual a diferença? Uma oferta generosa é aquela oferta que é dada com alegria, né? A oferta que é dada assim, você se sente prazer em contribuir. Isso é uma oferta generosa. Tem alegria, existe prazer em contribuir. Agora, o que é? Paulo nem fala oferta dada com avareza, ele fala algo dado com avareza. Ou seja, se aquilo que está sendo dado existe avareza, não é considerado nem oferta, é uma coisa, é um dinheiro, é algo que foi dado com avareza, mas não é oferta. E o que é avareza? Avareza é esse amor ao dinheiro, né? A gente ama mais o dinheiro do que pessoas. Quando a gente ama mais o dinheiro do que pessoas, a gente é avarento, né? Que Deus nos guarde desse pecado da avareza, né? É tipo, sim, o cidadão que atravessa a piscina nada com a sorrisal na mão intacta, né? E ela não dissolve. É isso aí, tá bom? É realmente alguém que não gosta de contribuir, que não gosta de dar, que realmente fecha os olhos para a necessidade do outro. É alguém que, não, aqui não, tudo que tem aqui é meu, né? Vem a mim, né? Vem a mim todas as coisas no teu reino, Senhor. E isso é um reservatório, isso não é um canal, né? Então, uma oferta generosa sempre vai vir de um canal, vai vir sempre de alguém, né, que está conectado ao Senhor, cuja graça vai abençoar o outro. Agora, a avareza, ela vai vir de um coração que é um reservatório, é uma represa, né? Que só recebe, mas não compartilha com ninguém, né? Então, o desejo de Paulo é que essa oferta seja algo de coração, algo generoso e não algo dado com avareza. E eu quero ler com vocês 1 Timóteo 6,10. 1 Timóteo 6,10, o apóstolo Paulo instrui Timóteo com a seguinte instrução: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, dinheiro é uma tentação, né? Dinheiro é alguma coisa que é boa,
veja que a palavra de Deus fala que não é algo mal, o dinheiro não é mal, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, é bem diferente, né? O dinheiro não é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então nós precisamos parar e ver o que nós estamos correndo atrás. Se o nosso alvo na vida é ficar rico, né? Ou o nosso alvo na vida é simplesmente estar conectado com o Senhor, glorificar a Deus e ser usado como canal para a glória de Deus. Uma coisa é bem diferente da outra, uma coisa é oposta da outra, né? Então, esse cuidado aí. Irmão, se a nossa contribuição reflete a graça de Deus em nossas vidas, amém? Se a nossa contribuição reflete a graça de Deus na nossa vida, como que a gente quer que essa contribuição seja? Grande, pequena, que glorifique a Deus, né? A gente quer que glorifique a Deus. Se a nossa contribuição, ela reflete a graça de Deus na minha vida, eu quero que essa contribuição seja impactante, faça diferença. Amém? Amém. Versículo 6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Então Paulo ele nos lembra que, eu acho linda a lei da semeadura, né? Vocês já ouviram falar da lei da semeadura, né? Você colhe o que você planta, né? Se você planta soja, você vai colher milho? Não, né? Nem maçã, né? Se você planta soja, você vai colher soja, né? Então essa é a lei da semeadura, a gente colhe o que a gente planta. Muito bem, isso daí é legal. Mas vejam que Paulo, ele compara a lei da semeadura com a contribuição. Eu acho isso muito louco, mas tem um porquê e eu quero que você entenda isso, tá? A lei da semeadura, ela não fala só da espécie, né? Olha, você planta soja, você colhe soja. Mas ele está falando aqui que você colhe na mesma proporção que você semeia. Então assim, se você semeia algumas sementes, você vai colher pouco. Mas se você semeia fartamente, é lógico, você vai colher também fartamente. Então Paulo, ele quer que os irmãos em Corinto e que nós, né, o Espírito Santo de Deus inspirou Paulo para escrever essas palavras, porque esse é o coração de Deus, irmãos. Deus é um Deus abundante no dar. Se nós vamos dar para abençoar, se nós vamos dar para que o nome de Deus seja glorificado, se nós queremos dar representando a graça de Deus na minha vida, isso vai ser abundante, isso vai ser fartamente, isso não vai ser conta-gotas, isso não vai ser com dó, isso não vai ser com pena, isso não vai ser de forma que, sabe quando você dá alguma coisa que você até se sente roubado, né? Parece que você não queria dar, levar aquilo de você. Deus não quer que você dê dessa maneira, porque você vai estar perdendo tempo e dinheiro, né? Deus quer que você dê com entendimento. Não, Deus me proveu, e porque Deus me proveu, eu posso prover para outros. Esse é o entendimento. Eu assisti um vídeo que eu nem consegui ver todo, que mandaram no grupo de oração do WhatsApp. Não sei quantos estão lá naquele grupo, mas nem vou falar o nome da figura, mas eu ouvi uma coisa horrível lá, né? Que é assim, não, você tem que dar o caminhão que você tem, o carro que você tem que dar tudo que você tem, para Deus te dar 10 vezes mais. Não é esse o entendimento bíblico, não. O entendimento bíblico é que a minha contribuição é um reflexo do que Deus já me deu. Deus já me abençoou, e é por isso que eu posso contribuir. Sempre a contribuição bíblica é um reflexo da graça de Deus na minha vida, da abundância de Deus na minha vida. E a gente não dá com base em nenhum outro princípio, a não ser por gratidão, a não ser por louvor, a não ser para fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Então a gente precisa ter um entendimento correto, e se a gente tiver o entendimento correto, nós vamos ser abençoados, irmãos. Por que tantas pessoas que caem nessas promessas falsas, elas ficam revoltadas e arrependidas depois? Porque elas dão segundo a sua própria cobiça, elas dão querendo mais, e elas acabam tendo o julgamento do seu próprio coração errado.
Mas quando a gente tem o coração certo, a gente é sempre abençoado, irmãos. Porque o coração certo, ainda na lei da semeadura, irmãos, presta atenção. Para cada semente que foi plantada, cada semente, uma semente vai produzir o que, irmãos? Uma árvore. Uma árvore. Cada semente vai produzir uma árvore. Cada árvore vai produzir vários frutos. Cada fruto de uma árvore contém várias sementes. E assim é uma obra exponencial. Deus quer que a gente entenda isso. Deus quer que a gente entenda esse princípio. Porque se nós somos um corpo e nós cuidamos uns dos outros, quando eu abençoo você, quem eu estou abençoando? A mim mesmo. Se eu me preocupo com você, se eu cuido de você, você cuida de mim, nós cuidamos uns dos outros. Alô? Irmãos, não percam o fio da meada, tá bom? Mas se nós cuidamos uns dos outros, irmãos, nós estamos nos abençoando, nos beneficiando. Esse é o princípio. Então, por que eu vou abençoar pouco se eu quero ser grandemente abençoado? Eu entendo que nós somos um corpo. Eu entendo que nós temos necessidades em comum. Algumas pessoas falam assim, não, dízimo e oferta para mim é comida. Então vamos pagar a conta de luz e de água com comida, né? Vamos ver se dá certo. Não dá. A Sabesp não vai aceitar isso, né? Nunca tentou, né? Nem a CPFL ou sei lá, Piratininga vai aceitar isso também. Contribuição, irmãos, é porque nós temos necessidades em comum. Nós servimos a mesma causa. Nosso propósito é que o nome de Cristo seja engrandecido. Nosso princípio, nós oramos para que as nossas contribuições não supram só as nossas necessidades de água, luz, seguro e sei lá, compras mensais, mas a gente pensa muito além disso. A gente pensa em ajudar outras instituições, outras igrejas, outros irmãos, como eles aqui estavam fazendo. Portas abertas. Assistir a tantas agências missionárias no Oriente Médio, na África, na América Latina. Poxa vida, irmãos, há tanto a se fazer, há tantas almas a se ganhar. Não vamos pensar pouco, irmãos, não vamos pensar limitado, não vamos ser egoístas, não vamos ser medíocres, não vamos, com o entendimento certo, com o princípio certo, vamos fazer a coisa certa, vamos semear abundantemente, vamos semear fartamente, vamos semear sabendo que para cada semente que é plantada, uma nova árvore vai surgir com muitos frutos e muitas sementes, que Deus vai fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E se nós estamos engajados nessa obra e nesse propósito, não tenha dúvida que você vai ser beneficiado. Mas não é porque é troca, não é porque é barganha, não é porque você coloca Deus numa situação que Ele é obrigado a dar, jamais. Isso é heresia, porque tudo que nós temos vem de graça. Deus, Ele só nos dá alguma coisa por causa da graça. Nunca é troca. Isso é um insulto diante de Deus, isso é um pecado diante de Deus. Mas se nós tivermos o princípio certo e fizermos a coisa certa, nós vamos ser abundantemente abençoados, irmãos. Abundantemente abençoados. Essa é a palavra de Deus. É por essa razão e por esse princípio que nós podemos ler esse texto que é tão terrivelmente mal usado e distorcido. Malaquias 3:10, é um texto que eu evito falar por causa dessas coisas que eu vi e que você ouve por aí, mas é palavra de Deus, e Deus diz: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa, ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Não tenha dúvida que Deus faz isso. Não tenha dúvida que esse é o coração de Deus. Mas você precisa ter o entendimento correto. Você precisa estar com o coração alinhado ao coração de Deus. Amém?
O versículo 7 diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então diz assim: cada um dê. Algumas pessoas falam: ah, não, contribuição, esse não é meu dom. Não, cada um dê, tá bom? Ninguém é pobre, que ninguém é tão pobre que não possa ajudar outro, tá bom? Ninguém é tão pobre que não possa ajudar outro, não existe isso. Todos nós somos recipientes da graça de Deus. E a gente vai falar um pouquinho sobre a justiça de Deus, e isso é rico, porque é tudo perfeito. Deus nos abençoa perfeitamente para que a gente possa abençoar outros perfeitamente. Esse é o coração do Pai. Então cada um dê conforme determinou em seu coração. Então cada um dê. Então todos podem contribuir, todos devem contribuir, mas como cada um contribui? Cada um deve contribuir dessa forma. Existem 3 pontos aqui. Primeiro, conforme determinou em seu coração. Então, aquilo que o Senhor colocar no teu coração, aquilo que você tiver prazer e alegria e não vai se sentir mal com aquilo. Então, é isso aí, tá bom? É esse valor, é essa oferta, é isso que você tem que contribuir, é isso que você vai dar. Conforme você determinou no seu coração. Não por manipulação de homens, não por barganha, não por nenhuma outra coisa, mas conforme determinou no seu coração. 2, não com pesar ou por obrigação. Não pode ser uma coisa, é melhor não dar, porque você vai perder dinheiro. Então, você vai ficar triste. Deus não quer você triste, Deus quer você abençoado. Então, se você vai ficar triste, guarde seu dinheiro, é teu, Deus deu para você. Seja um reservatório, seja uma represa, gaste com você, gaste tudo com você, tá bom? Não tem problema. E por último, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, sabe o que fala que Deus ama quem dá com alegria? Porque Deus dá sempre com alegria. Deus nunca dá alguma coisa para você triste. Eu vou dar essa provisão para ele. Não sei se eu devo, não sei se ele merece. É claro que a gente não merece, é graça de Deus, mas Deus dá com alegria. Tudo que Deus nos dá é com alegria. Tudo que você tem, pode ter certeza, Deus te deu com alegria. Tudo que você é, Deus deu com alegria. Deus fez com alegria. Deus tem alegria em você. Você é criação dele, você é filho dele, você é o tesouro particular de Deus. Deus se regozija. Sofonias fala que o Senhor ele ri sobre as nossas vidas. Ele tem prazer. Sabe que nem mãe e pai fica bobo babando nos filhos? Não é assim? Deus faz assim com a gente. Deus faz assim com a gente, irmãos. Nós somos um prazer para Deus. Nós somos uma alegria. Tudo que Deus nos dá é com alegria. Então é claro que se nós tivermos que imitar o Pai, nós vamos dar com alegria. Nós queremos dar com alegria. Algumas pessoas falam: olha, Deus só ama quem dá com alegria. Não, Deus ama todos. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Deus ama todos. A Bíblia fala que Deus concede chuva aos justos e aos injustos, bons e maus, né? Todo mundo. Quanta gente nesse mundo é abençoada, não é abençoada, não passa fome, não passa frio, tem um abrigo, porque é boa? Não, são bandidos, corruptos. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Só que o ponto aqui não é o quanto Deus é bom, a gente não tem dúvida disso, mas é o quanto nós nos permitimos responder a essa graça de Deus na nossa vida. Esse é o ponto. O quanto nós realmente confiamos nessa bondade, o quanto nós realmente acreditamos que Deus é fiel para nos suprir, quanto nós acreditamos que Deus deseja usar a nossa vida para que o reino dele cresça, para que seja expandido, para que outros conheçam Jesus, para que outros provem dessa salvação, para que outros tenham a alegria da salvação, tenham um relacionamento com Deus. É isso, esse é o ponto. Esse é o ponto principal. Versículo 8.
É o nosso versículo tema, então. Chegamos nele. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, e tendo tudo que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Vocês entenderam o coração de Deus aqui, gente? Eu vou ler com calma. Depois de falar sobre semear com fartura, de dar com alegria, de fazer parte, de ter entendimento, de ter fé, de saber que tudo vem de Deus e que se Deus tirasse de nós o que Ele nos deu, a gente morreria, porque até o ar que a gente respira vem de Deus, é graça de Deus. Paulo fala agora, Deus, esse mesmo Deus é poderoso, Ele tem poder, para quê? Para que Deus tem poder? Presta atenção, para fazer que lhe seja acrescentada, para que nos seja dada toda a graça. Graça é favor não merecido. Você não tem como comprar, você não tem como merecer. É graça. Deus tem poder para conceder a você todo o favor que você não merece. De novo, Deus tem todo o poder para conceder a você todo o favor que você não merece. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Glória a Deus por esse Deus ser tão gracioso. Mas há um propósito nisso. Por que que Deus, Ele quer demonstrar o seu poder, nos concedendo um favor imerecido? Porque Ele tem um plano, Ele tem um propósito. E diz aqui, para que em todas as coisas e em todo o tempo, em todas as coisas, pensa em todas as áreas da sua vida, área pessoal, familiar, conjugal, área emocional, física, profissional, ministerial, qualquer área da sua vida, em todas as coisas, em todo o tempo. Em todo o tempo significa sempre. Não há um segundo que Deus ele retira essa graça de nós. Em todas as coisas, em todo o tempo, o que diz mais? Tendo tudo que é necessário. Então, sempre, todo o tempo, sempre, em todas as áreas da vida, Deus ele vai suprir tudo que você precisa, tudo que é necessário. Deus tem poder, presta atenção, Deus é poderoso para nos dar toda a graça, em todas as coisas, em todo o tempo. Para que tendo tudo que é necessário. Eu amo Deus porque Ele não promete nos dar tudo que a gente quer, mas Ele promete nos dar tudo que a gente precisa. Então, Ele promete. Deus é poderoso para isso. Tudo que você precisa, em todo o tempo, em todas as áreas da sua vida, você vai transbordar em toda boa obra. Então, boa obra é um resultado final de tanto poder de Deus. A boa obra aqui aparece como resultado final do poder de Deus na nossa vida, nos concedendo tanta graça, em todo o tempo, em todas as coisas, suprindo tudo que nós precisamos, e tudo que nós vamos precisar, para que a gente transborde em boa obra. Então o objetivo final de Deus para a minha vida e para a sua vida é boa obra, mas não é a boa obra que as religiões ensinam para as pessoas serem salvas. Não, faça caridade para ter pontos positivos com Deus. Não, isso não é fruto da graça. A boa obra, ela é o resultado da salvação. A gente não faz boa obra para ser salvo, mas porque nós somos salvos, nós fazemos boa obra. É consequência da salvação, é consequência de fazer parte de Deus agora. É consequência de estar alinhado com Deus, unido a Deus, ser parte, família de Deus, povo, corpo de Cristo. Aí é consequência transbordar em boa obra. Irmãos, e verdadeiramente nós temos que evangelizar muitos evangélicos, porque hoje em dia parece que evangélico só pensa em si mesmo, só busca bênção para si, como um reservatório, uma represa. O ponto de que o povo de Deus representa Deus e compartilha da graça de Deus, ficou esquecido em algum lugar. Em algum lugar.
Mas o propósito de Deus para as nossas vidas são boas obras. Não para sermos salvos, mas porque somos salvos. E eu vou ler para você Efésios 2:10, que nos diz isso. Efésios 2:8, você sabe que nós somos salvos pela... Vamos lá, igreja, não me decepcione, não me envergonhe, não estou brincando. Nós somos salvos por meio da... Muito bem, então a nossa salvação é de graça, é um favor que a gente não tinha como merecer, não tinha como comprar, não tinha como ser bom o suficiente para merecer. Somos salvos pela graça por meio da fé. Então nós somos salvos de graça, a gente não paga por isso, mas por meio da fé a gente tem acesso a isso. Então a gente só precisa crer para essa salvação. Mas depois que o apóstolo Paulo em Efésios 2 ele fala que nós somos salvos pela graça por meio da fé, ele fala o resultado final da nossa salvação. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos o que, igreja? Boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então Deus nos salvou para a gente andar nas boas obras que Ele preparou antes. Então, transbordar aqui em boa obra, como esse versículo fala, é estar alinhado ao propósito de Deus na nossa vida. É simplesmente isso. Eu não vivo mais para mim mesmo, agora eu vivo para Jesus. Amém? Esse nós somos cristãos por isso, porque a gente não vive mais para nós, a gente vive para Cristo agora. E se a gente vive para Cristo, a gente transborda em boa obra, que a gente é canal dele nesse mundo de trevas. Amém, irmãos? Então é isso aí. Então as boas obras é o resultado final do poder de Deus em derramar tanta graça em nossas vidas, em todas as áreas, em todo o tempo, suprindo tudo que nós precisamos. O versículo 9 diz, como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Esse versículo 9, Paulo cita do Antigo Testamento, Salmo 112, versículo 9, ele cita a palavra de Deus aqui, que diz assim, Salmo 112, 9, ao pé da letra, reparte generosamente com os pobres, a sua justiça dura para sempre, seu poder será exaltado em honra. Esse aqui está falando do homem justo, o homem que confia em Deus. Se você lá o Salmo 112, está falando do homem justo, do homem que confia em Deus. O homem que confia em Deus é justo. O homem que confia em Deus, ele tem o mesmo coração de Deus. Irmãos, justiça no Antigo Testamento, a gente poderia fazer isso um estudo bíblico, e é tremendo, mas não hoje. Mas justiça tem a ver com suprir a falta. Justiça tem a ver com fazer o que é correto. Ninguém tem demais e ninguém falta. É justo, é tudo suprido, está tudo correto. Isso é justiça. Todos são supridos, ninguém falta, ninguém tem demais. Esse é um coração justo, esse é um coração reto diante de Deus. Assim como o fazendeiro lança as sementes antes da colheita, o nosso coração de fé para com Deus deve ser igual. A gente se propõe a realmente lançar o pão sobre as águas para que depois de muitos dias nós possamos encontrá-lo. Irmão, ninguém perde por confiar em Deus. Ninguém perde por confiar em Deus, por depender de Deus, por responder em fé a essa promessa de Deus. Ninguém perde. Alguns fizeram prova e podem testemunhar. Outros continuam olhando como observadores dessa bênção. Deus, Ele quer que a gente seja canal de bênção, irmãos, e não reservatório da graça dEle, dos recursos que Ele tem provido para nós. Lucas 6,38 diz, deem, Ele será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Então, irmãos, para concluir, é muito mais importante do que o dinheiro que a gente possa dar, porque generosidade tem a ver com o coração, né?
Generosidade não tem a ver tanto com a quantidade, mas com a qualidade. Lembra da oferta da viúva? Que Jesus pegou os discípulos e falou: olha, aquela ali deu mais do que todos os outros. Mas os outros deram sacos de dinheiro, de moeda, de ouro. Mas Jesus falou: todos deram do que sobrava. Ela deu mas o que ela deu daquilo, da necessidade dela. Ela deu o coração junto, ela deu em fé, ela deu certa convicta de que Deus é o provedor da vida dela. Então ela deu alguma coisa que tinha significado. Ela deu realmente como algo parte dela naquilo que ela deu. Ela não deu o que sobrava. O que sobrava não significava nada para ela, para alguém, né? Quando você dá do que sobra, isso não significa nada. Sobrou, eu não quero, estou dando. Isso não é oferta, isso não é louvor. Louvor, quando a gente dá com significado, quando a gente dá com gratidão, quando a gente dá entendendo esse plano glorioso de Deus na nossa vida, fazer parte de algo bem maior de nós, que nós. Então o ponto mais importante não é o dinheiro que damos, mas é fazer parte da bênção espiritual de Deus, em responder em fé a graça que Ele tem derramado sobre a nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé e orar, Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós somos os chamados pela fé, Senhor. Nós somos chamados a viver pela fé, mas não uma fé burra, Senhor. Uma fé baseada em histórias de homens, em palavras de homens, Senhor. Não é essa fé. A nossa fé é baseada na palavra de Deus. Céus e terras passarão, mas a Tua palavra jamais vai passar, Senhor. Senhor, toda a palavra de Deus é inspirada, Senhor, por Deus, ó Deus. E eu oro, Deus, eu oro que o Espírito da palavra de Deus nos dê um coração alinhado à Tua palavra, Deus. Um coração, ó Deus, ansioso em receber da Tua palavra com fé. Nós não queremos ler a Tua palavra como um livro qualquer, Senhor. Nós queremos tomar para a nossa vida, Deus falando comigo, Deus querendo que eu aplique na minha vida a Sua palavra, Senhor. E ao fazermos isso, nós estamos expressando fé, Senhor. Meu justo viverá pela fé. E eu Te louvo por isso, Deus. Eu Te louvo pela oportunidade de fazer parte do Teu plano, da Tua vontade. Saber, ó Deus, que o Senhor tem derramado uma graça tão transbordante sobre a minha vida, Senhor, para que boas obras transbordem a partir de mim. Senhor, isso nos dá sentido para viver, Senhor. Isso nos dá um alvo maior que nós, maior do que o nosso tempo de vida na terra, Senhor, maior do que a herança que vamos deixar para os nossos familiares. É bem maior que tudo, Senhor. Esse plano glorioso, Deus. Saber que nós podemos crer que o Senhor é fiel para suprir tudo que nós precisamos, Senhor, todo o tempo, em todas as áreas da vida, para que a gente continue transbordando em boas obras, para que a gente continue abençoando o outro, Senhor, suprindo a necessidade do outro, dividindo, repartindo o pão com o outro, Senhor. Eu oro, Deus, eu oro por um coração convertido ao Teu. Eu oro por mim, eu oro por nós, Senhor. Nos dá um coração, Deus, convertido ao coração do Senhor, na mesma direção, alinhado ao Teu coração, Senhor. Que a nossa alegria seja a Tua alegria, Senhor. Que a nossa alegria seja compartilhada, as Tuas ricas bênçãos, Senhor. Nós Te louvamos, Deus, nós Te bendizemos, nós Te glorificamos, Senhor. Nós Te amamos, Senhor. Em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos distribuir a ceia do Senhor.